Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre uma parte de um versículo que nós encontramos em Lucas, no capítulo 13, versículo 33, que chamamos caminhar. Então Jesus certa vez nos diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então nós faremos alguma reflexão sobre essa passagem. E aqui é claro que quando Jesus nos traça esse roteiro ou fala da sua caminhada, ele estava buscando e nos orientando também como sendo a busca da edificação espiritual, né? Espiritual. Então, aqui, com certeza, no Evangelho, Jesus, em momento algum, nos fala para termos as coisas, para construirmos os grandes templos ou alcançarmos os grandes cargos de poder, nada disso. Todo o caminho que Jesus indica, isso fica muito claro lá no Sermão da Montanha ou nas Bem-aventuranças, é com relação a uma edificação espiritual, ou seja, interna. E aí nós sabemos que esse tipo de construção, ela é definitiva, diferente de construções externas, que cedo ou tarde elas caem e desmoronam, né? Então, Jesus, ele traça esse programa e ele fala aqui nessa passagem específica que era o rumo a Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade sagrada, né? Cidade santa, desde o Templo de Salomão, desde a época de Davi, considerada então um local sagrado para os judeus, e Jesus estava a caminho dessa cidade para passar por aquele martírio que todos nós conhecemos. E aí nós podemos aplicar também esse caminho para Jerusalém que Jesus nos indica que é importante, né? Ele começa falando que importa que nós também busquemos esse roteiro da Jerusalém ou de Jerusalém, de nossos testemunhos. Da mesma forma que Jesus foi dar um testemunho lá, que foi crucificado, nós também podemos seguir esse caminho firme e rígidos nessa edificação espiritual. Então, é imprescindível nós esclarecermos, entendermos qual é o tipo de caminhada, de jornada que Jesus nos orienta, que é sempre essa jornada para a aquisição dos bens eternos, da edificação em nós mesmos, edificação espiritual. Porque muitas vezes acreditamos que caminhar ou progredir significa nos tornarmos mais evidentes no mundo, conquistando bens, conquistando cargos de poder, vastas expressões financeiras. Entretanto, não é isso que Jesus nos fala e nos orienta a caminharmos. Muitas vezes, quando nós conquistamos, ou temos a oportunidade de passar por situações de dominância, de bens materiais, essa caminhada ela se torna um pouco mais perigosa, porque nós temos muitas responsabilidades, algumas ameaças de queda, então ela exige muito caminho. É claro que Jesus não fala que devemos evitar esse tipo de conquista, nós, quando temos os talentos, devemos utilizá-los da melhor forma possível, de forma a trazer bens para a sociedade. Mas o caminho a que Jesus nos convida, nos indica, é o caminho da edificação espiritual, que deve ser o foco de nossa vida, de nossa caminhada, que nós sabemos que vai nos trazer essas conquistas interiores. Então, muitas vezes, nós estamos no caminho das questões externas e aí nos julgamos, muitas vezes, sábios, nos julgamos
seres grandes, mas na realidade podemos estar paralisados na nossa edificação espiritual, porque enquanto não buscarmos a transformação de nós mesmos, a valorização do meu eu interior, a valorização da centelha divina que cada um de nós carrega em nós, através, por exemplo, da paciência, através da humildade ou das várias virtudes que Jesus nos indica, nós estamos cultivando então apenas essas vantagens externas, exteriores, que muitas vezes não estão nos ajudando nessa nossa edificação interior. Então, que nós não nos enganemos nessas falsas caminhadas. Importa trabalhar, conhecer a nós mesmos a fim de encontrar aquilo que nós precisamos mudar, iluminar-nos, ou seja, buscarmos a sabedoria, o aprendizado, essa luz interior, né, para atender ao Cristo diariamente. Então, é muito importante que nós que nascemos aqui na Terra possamos partilhar das nossas lutas, usar os nossos bens, os nossos corpos, mas buscando sempre esse roteiro, esse caminhar com o foco na edificação espiritual ou na transformação de nós mesmos em seres cada vez melhores. E não apenas seres que buscam as coisas externas e muitas vezes nos paralisamos em relação à nossa evolução espiritual, né? Então Jesus aqui nos convoca, ele fala que é importante nós caminharmos dia após dia, hoje, amanhã, no dia seguinte, para a nossa Jerusalém, para esse nossa centelha divina que temos. Obrigado pela atenção e até o próximo estudo.